Oi, eu sou a Vitória e hoje irei apresentar sobre a modernidade líquida. O conceito de modernidade líquida foi desenvolvido pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman e diz respeito a uma nova época em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, fugazes e maleáveis, como os líquidos. O conceito opõe-se na obra de Bauman ao conceito de modernidade sólida, quando as relações eram solidamente estabelecidas, tendendo a serem mais fortes e duradouras. O que é modernidade líquida? Bauman definiu como modernidade líquida um período que se iniciou após a Segunda Guerra Mundial e ficou mais perceptível a partir da década de 1960. Esse sociólogo chamou de modernidade sólida o período anterior. A modernidade sólida era caracterizada pela rigidez e solidificação das relações humanas, das relações sociais, da ciência e do pensamento. A busca pela verdade era um compromisso sério para os pensadores da modernidade sólida. As relações sociais e familiares eram rígidas e duradouras. O que se queria era um cuidado com a tradição. Apesar dos aspectos negativos conhecidos por Bauman da modernidade sólida, o aspecto positivo era a confiança na rigidez das instituições e nas solidificações das relações humanas. Modernidade líquida e relações humanas. As relações humanas ficaram extremamente abaladas com o surgimento da modernidade líquida. Bauman usa o termo conexão para nomear as relações na modernidade líquida no lugar de relacionamento, pois o que se passa a desejar a partir de então é algo que possa ser acumulado em maior número, mas com superficialidade suficiente para se desligar a qualquer momento. A amizade e os relacionamentos amorosos são substituídos por conexões que a qualquer momento podem ser desfeitas. Modernidade líquida e consumismo. O consumo tornou-se um imperativo na modernidade líquida. Criou-se todo um aparato para que o capitalismo consiga progredir desenfreadamente por meio do consumo irracional. Para além do que o filósofo e sociólogo alemão Karl Marx observou em sua época, um fetiche pelo consumo. Criou-se um fetiche pelas marcas, deixando de importar o produto em si, mas a sua fabricante e o seu preço. Consumo sempre foi sinônimo de status, mas na modernidade líquida, o consumo e o status são expressivamente dotados de uma carga simbólica muito mais intensa do que na modernidade sólida. O sujeito é objetificado pelo capitalismo, tornando-se apenas o que ele consome, e não mais o que ele é. Na lógica da modernidade líquida, o sujeito é aquilo que ele consome. Bauman nasceu na Polônia em 1925 em uma família judia, e em 1939 a sua família fugiu da Polônia para a União Soviética por causa da invasão e anexação do território polonês pelos nazistas. Durante todo o período da Segunda Guerra Mundial, Bauman viveu na Polônia e chegou a trabalhar para o serviço secreto polonês, controlado pelo exército soviético. Bauman era um estudioso da chamada pós-modernidade. A filosofia e a sociologia contemporâneas convencionaram chamar o período contemporâneo, que se inicia na década de 1960, de pós-modernidade ou pós-modernismo. Muito obrigada pela atenção e agora eu encerro minha apresentação sobre a modernidade líquida.